O 5G já está presente em algumas regiões do Brasil desde julho deste ano. Mas se tratando de educação, existe a necessidade de ver como essa tecnologia vai atender as escolas brasileiras. Durante a pandemia, as aulas presenciais foram interrompidas. Em consequência disso, entre 2019 e 2021, houve um salto de 1.400.000 para 2.400.000 crianças de 6 a 7 anos que não sabiam ler e escrever. Diante deste dado, vamos conversar agora com o Vitor Cavalcante, diretor do Instituto IT Mídia, que une a educação com a tecnologia. Boa noite, Vitor. Bem-vindo ao Revista. Boa noite, Darcy. Obrigado pelo convite. Legal, nós que agradecemos. Bom, começa explicando para a gente de que forma a tecnologia 5G poderá agregar no ambiente educacional. Olha, o 5G a gente tem que pensar ele como uma tecnologia que vai possibilitar que outras tecnologias cheguem na educação e façam uma transformação bastante grande. Ela vai trazer mais experiência, mais interatividade para os alunos, mais uma possibilidade de personalização também. Pensa que quando a gente fala de crianças, eles têm uma série de maneiras de aprender, formas diferentes. E o professor em sala de aula, no mundo analógico, ele não consegue personalizar uma forma de ensino para cada criança. Com o 5G, trazendo uma série de tecnologias que são possibilitadas por essa nova rede, ele vai poder personalizar o ensino para cada uma delas. Mas falando de experiência em sala de aula mesmo, o 5G ele traz, por exemplo, realidade aumentada, realidade mista, e tudo isso vai fazer com que a criança ela fique mais engajada. Imagine você numa aula de ciência, falando sobre planetas, tudo, em vez da criança simplesmente folhear um livro ou ver alguma coisa que a professora está projetando, ela vai estar com óculos de realidade virtual e vai poder navegar por esses planetas e fazer praticamente uma imersão naquilo. Isso vale para uma série de coisas. Pensa numa criança no interior, em cidades que estão muito afastadas, lá no interior do Amazonas, por exemplo, fazendo uso de museus que estão aqui na região sudeste. Então, tudo isso, o 5G, aliado, obviamente, a essas tecnologias, vai possibilitar dentro de sala de aula. Agora, Vitor, existem mais de 12 mil escolas sem internet, né? Desse número, mais de 3 mil sequer possuem energia elétrica, o que é um grande desafio aí para o ensino brasileiro. Diante disso, qual é a estratégia para inserir a tecnologia na educação dessas crianças? A gente tem duas questões aí, né, Darcy? A primeira questão é que o Brasil realmente ele precisa de um plano de país, um plano estratégico de país para a educação, um plano estratégico para a tecnologia e para olhar com bastante carinho tecnologia na educação e educação em tecnologia, que são coisas diferentes. Porque quando a gente olha para o futuro, praticamente todas as profissões vão precisar de conhecimento tecnológico. Mas voltando para as escolas, então a gente precisa desse plano de governo, mas a gente tem uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: no leilão das frequências de 5G, que aconteceu ano passado, tem uma regra que ela é importantíssima. É uma regra que garante, que faz com que as operadoras garantam a conectividade nas escolas de ensino básico. E para isso não é só uma regra que está solta lá no leilão, não. Ela garante também um repasse de pelo menos 3,1 bilhões de reais para que esse acesso realmente aconteça. Porque sem conectividade, se a gente não chegar realmente em todas as escolas, o que a gente vai produzir é uma desigualdade bastante grande. Imagina, o 5G já está aqui na cidade de São Paulo. Então, as escolas privadas já têm acesso a essa tecnologia. Se a gente não tivesse essa regra no leilão, as escolas públicas demorariam anos para ter esse acesso. Então, com esse tipo de regra, a gente tem uma possibilidade de reduzir essa desigualdade e levar essa experiência também para alunos de escolas públicas e escolas mais afastadas dos grandes centros. Certo. Agora, usar a tecnologia para educar pode substituir em algum momento o professor de sua posição ali de educador? Olha, até hoje a gente não viu nenhuma experiência nesse sentido, tá? Tem diversos países, como a Coreia do Sul, que está super avançada na aplicação de 5G no ensino, alguns países europeus, mas principalmente, sobretudo os asiáticos, né? Coreia do Sul, Japão, algumas experiências na China também. O que a gente vê é o professor ele ganhando novas habilidades ali dentro de sala de aula, né? Ele continua sendo muito importante, não só para a curadoria, mas para ser um intermediador ali entre o conhecimento que a tecnologia tem e toda essa aprendizagem necessária. Ele é meio que um tutor do aluno ali para guiar essa aprendizagem por meio da tecnologia. Tá, e inclusive muitos alunos ainda não desenvolveram a cultura do trabalho remoto aí, né? Por isso capacitar os professores também é muito importante nesse aspecto, né?
É fundamental. Na verdade, a gente tem uma jornada bastante longa aqui no Brasil, porque a gente, na pandemia, você citou até um dado quando você estava chamando a nossa conversa aqui, falando sobre a quantidade de crianças que deixaram de ler, tudo que aconteceu. E na pandemia a experiência digital foi boa, ela aconteceu, mas ela foi muito incipiente, porque foi basicamente pegar o formato de aula que existia no mundo físico e levar para o mundo virtual. O que a gente precisa, na verdade, é de uma nova metodologia de ensino, e para isso os professores precisam ser treinados a aprender a usar essas tecnologias de uma maneira diferente, não só o 5G em si, ter uma conectividade diferente no celular, mas também a manipular um óculos de realidade virtual, saber usar esses mapas de 3D, de grandes imersões que a gente já tem disponível e às vezes eles não sabem utilizar, mas não só o professor, tá? A gente tem que treinar também os gestores das escolas, Verdade. porque se a gente não treina os gestores, toda essa camada de liderança, isso não chega nos professores e obviamente não vai chegar nos alunos. Então é uma estrada longa aí para a gente fazer uma mudança na metodologia de ensino, treinar professores, treinar gestores e entender que o mundo tecnológico, toda essa coisa que o 5G vai possibilitar com as novas tecnologias, não é simplesmente pegar a aula que a gente tem hoje e transportar para o mundo digital. É repensar a forma com que essa aula vai ser dada mesmo. Certo. Obrigada, Vitor, pelas informações. Um abraço para você. Obrigado, foi um prazer, um abraço, boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau.